Olá, gurizada. Esse é mais um vídeo de resolução de exemplos das nossas apostilas. A qualquer momento o suporte da câmera pode cair e não está muito legal, tá? Talvez haja alguns cortes aí no vídeo. Enfim, esses são os exemplos da página 13 da apostila F1.2 sobre física no trânsito, referentes à aula 2 em que a gente trabalha sobre movimento, ou seja, cálculo de deslocamento, lida com deslocamento, distância e velocidade, tá? O primeiro exemplo diz o seguinte, então. Tu estás programando uma viagem de carro com a tua família para certo lugar, então tu consulta no Google Maps as rotas possíveis, tá? Ao acessar, então, o aplicativo, tu descobre uma coisa um pouco estranha. O caminho mais longo é também o mais rápido. Letra A pergunta como é que isso é possível. Bom, simplesmente é possível porque tu consegue andar a uma velocidade maior no caminho mais longo. Talvez esse caminho ele é asfalto, né, com uma alta velocidade máxima permitida, e o outro talvez é estrada de chão, muito buraco, e o pessoal não consegue andar muito bem. Tá? Inclusive a letra B e a letra C conseguem ilustrar isso um pouco. Letra B então pergunta: se a rota A possui 40 km e leva 35 minutos, que rapidez em km por hora o software está prevendo para essa rota? Então vamos lá. Então a situação do exemplo A, pergunta B. As informações são para a rota A, a gente tem um deslocamento de 40 km e uma previsão de tempo de 35 minutos. Ele pergunta qual é que é a velocidade na unidade de quilômetros por hora. Então perceba que a gente precisa em quilômetro por hora, mas a gente tem o tempo em minuto. Então a gente precisa primeiro transformar o tempo para hora. Vamos fazer isso aqui do ladinho. 1 hora tem 60 minutos, então os nossos 35 minutos tem x. Nosso x vai ser 35 vezes 1, dividido por 60, dá 0,58 hora. Cuidado, não é 0,35, a gente precisa fazer essa regra de 3 necessariamente. Então a gente vem aqui a velocidade, que é a divisão do deslocamento pelo tempo transcorrido, vai ser então ali 40 km dividido pelos nossos 0,58 hora. Então daqui que vem o quilômetro por hora dessa divisão, né? A gente vai ter então aí aproximadamente 69 km por hora. Essa é para o caminho mais longo, que leva menos tempo. Tá? Então essa é a velocidade que o aplicativo está prevendo, fazendo a divisão da distância pelo tempo nas unidades apropriadas. Vamos agora para a situação seguinte, em que ele pergunta qual é a velocidade que o aplicativo está prevendo para a segunda possibilidade, um caminho mais curto, mas que leva mais tempo. Então a gente vai fazer lá, isso anotando as informações. O deslocamento é de 22 km, o tempo da rota é de 58 minutos. Pergunta qual é a velocidade. Vai ser essencialmente a mesma coisa. A gente sabe então que tem que converter, né? Então a gente precisa converter o nosso tempo de quase 1 hora, 58 minutos, né? Para hora. Isso vai dar 0,97 aproximadamente hora. Tá? Então a gente vai ter lá deslocamento dividido por tempo, 22 km dividido por 0,97 hora. A gente vai ter então aproximadamente 23 km por hora. Essa é a velocidade que ele está prevendo no trecho B. Perdão, na rota B. Então veja que a velocidade é bem menor, né? Que a anterior, antes era 69, aqui é 23. Então, apesar do caminho ser bem mais curto, a velocidade que a gente consegue trafegar nessa rota é muito menor, por isso o tempo muito maior. Tá? Então esse era o exemplo A. Vamos para o exemplo B.
Exemplo B precisa de um pouco de imaginação. E eu vou fazer alguns esquemas aqui para a gente poder enxergar melhor o que acontece no exemplo B. Exemplo B diz o seguinte: se está muito corrido, diminua a velocidade do vídeo, volte, pause, ajuste o vídeo como você preferir. Tá? O exemplo B diz o seguinte: na academia tu percebes que consegue correr na esteira durante 8 minutos, seguidos a rapidez de 9 km por hora, mas intercalados com 2 sequências de 3 minutos a 5 km por hora. Se fosse fora da esteira, que distância a gente teria percorrido? Ou seja, se a gente tivesse feito isso, né, tal velocidade, tanto tempo, etc., na rua, que distância a gente teria percorrido na rua? Para a gente entender, porém, o que está escrito ali, vamos procurar representar isso numa linha do tempo. Tá? Isso pode ser útil para a gente enxergar melhor o que está acontecendo. Então, durante os 3 primeiros minutos, acontece uma caminhada. Depois a gente tem mais 8 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 3 mais 8, no instante 11. A gente tem uma corrida. E mais 3 minutos depois, no instante 14, para mais uma caminhada. Tá? Então, caminhada, corrida, caminhada. Que é a medida do tempo em minutos. Então, o que ele está informando aqui? Que nesse primeiro trecho, vamos chamar de trecho A. Esse trecho vamos chamar de trecho B. E esse trecho vamos chamar de trecho C. A gente tem que o tempo no trecho A e no trecho C, eles são trechos que acontecem as mesmas coisas do mesmo jeito, é de 3 minutos. E a velocidade no trecho A, que também é a mesma do trecho C, é de 5 km por hora. Então, aqui e aqui leva 3 minutos a 5 km por hora. Ele informa também que no trecho B leva-se 8 minutos, mas a velocidade é de 9 km por hora. Então, se fosse fora da esteira, ele pergunta qual é que é o deslocamento ao longo de todo o trecho ABC. A gente pode representar isso assim. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa calcular, então, o deslocamento em cada um dos trechos em separado e somar depois tudo. É bem simples. Veja que a gente não precisa calcular 2 vezes o deslocamento no A e no C, porque eles são iguais. Então, basta a gente calcular, na verdade, no A, multiplicar por 2, porque a gente tem aqui também daí, e somar com o do B. Beleza? Então, vamos fazer isso, vamos com calma. Antes de calcular o deslocamento, a gente já está vendo aqui que tem conflitos de unidades, né? Velocidade em km por hora e tempo em minuto. Então, vamos transformar esses tempos aqui para a hora. Eu vou precisar de espaço aqui para mim, se necessário, pauso o vídeo, mas eu vou apagar esses esquemas e anotações que a gente fez. Então, mesmas conversões de antes, né? 1 hora, 60 minutos, tantos minutos, x. Então, a gente vai pegar o que a gente quer converter, multiplicar por 1, dividir por 60. Então, a gente vai ter nesse processo que 3 minutos equivalem a 0,05 hora e que 8 minutos equivalem a 0,13 aproximadamente hora. Tá? Isso aqui é o trecho A e C, e isso aqui é o trecho B. Então, vamos lá. O deslocamento, então, no trecho A vai ser a velocidade em A multiplicado pelo tempo em A. Essas equações estão na página seguinte, tá? Mas já foi discutida na parte anterior aos exemplos, tá? Então, a velocidade no trecho A é de 5 e o tempo, que a gente acabou de converter ali, 0,05.
como aqui está em quilômetro por hora e aqui em hora, nossa resposta vai dar em quilômetro. Mesma coisa a gente precisa fazer para o trecho B. Lembrando que aqui a situação é a mesma do A, então aqui a gente já tem o valor do C também, tá? O trecho B, porém, é diferente. Então, a velocidade do B vezes o tempo no B. A velocidade do B é 9 km por hora e o tempo no B, que a gente converteu aqui, 0,13 hora. Então, essa multiplicação vai me dar 1,2 km. Tá? Na verdade, aqui é 1,3333333. Daí dá exatamente 1,2 km. Tá? Mas se tu usar 13, vai dar aproximadamente, vai dar para arredondar tranquilo para 1,2. Beleza, então agora a gente já tem o deslocamento no trecho B e no A. O deslocamento total, que vai acontecer A, B e C, como a gente comentou antes, como A e C é igual, vai ser 2 vezes o deslocamento do A, aqui eu estou contando o C junto então, mais o deslocamento no B. Isso vai dar para a gente 2 vezes 0,25 mais 1,2. Isso vai nos dar então a resposta de, vou botar aqui em cima, porque faltou espaço, o deslocamento total então vai ser 2 vezes 0,25 dá 0,5 mais 1,2, 1,7 km. Essa é a resposta. Então, o que a gente fez? Precisamos converter os tempos, e depois a gente multiplicou os tempos pelas velocidades para encontrar cada deslocamento em separado. Somando tudo, a gente encontrou o deslocamento total. Faz sentido? Dúvida? Entre em contato. Seja na sala, seja no Classroom. Vamos para o exemplo C. Lembrando, não se acanhe, sempre se achar necessário, diminua a velocidade do vídeo, pause e volte. Lide com o vídeo como ficar melhor para tu poder fixar e entender os passos que a gente está tomando aqui, tá? Ó, falei que podia cair o suporte. Vou fazer um ajuste. Vamos então para o exemplo C. O exemplo C diz: suponha que saias de casa diariamente às 18h12 para certo destino, chegando sempre às 18h43 no mesmo. Se a distância de sua casa ao destino é de 2,3 km, letra A. Qual é a rapidez desenvolvida pela tua caminhada, supondo que tenha sido constante? E letra B. Se aumentares tua rapidez em 1 km por hora, quantos minutos mais cedo chegarias? Então, vamos entender aqui. A gente tem um certo horário de saída e chegada num certo destino, percorrendo sempre, né? Então, portanto, a mesma distância. Letra A pergunta qual é que é a velocidade que se desenvolveu nessa situação. Ela pergunta se aumentar um pouquinho a velocidade, né, em 1 km por hora, quantos minutos a gente chega mais cedo. Ele não pergunta que horas a gente começaria a chegar. Pergunta quantos minutos mais cedo a gente chegaria. Letra B envolve uma organização um pouco especial, tá? Nada demais, vocês vão ver que é simples, mas envolve uma organização especial. Então vamos lá, vamos primeiro para A. Atividade CA pergunta qual é que é a velocidade que ele desenvolve. Bom, se a gente tem então um tempo inicial, né, um momento inicial, que é às 18h12 da noite, ou melhor, 18h12, né? Não precisa dizer que é noite, é óbvio. Até às 18h43. Ele informa que o deslocamento é de 2,3 km. E ele pergunta qual é que então é a velocidade que se percorre. Então, para a gente calcular a velocidade, a gente precisa do deslocamento do intervalo de tempo. E a gente ainda não tem, pelo menos não de forma explícita, o intervalo de tempo. Mas a gente pode ver aqui que por subtração, a gente pode calcular, né? O horário é o mesmo, então 43h12, eu digo a hora do horário é o mesmo. Então a gente vai ter 31 minutos como intervalo. Só que a gente não pode misturar quilômetro e minuto, já que a gente quer quilômetro por hora.
tá? Então é melhor a gente converter isso antes. Fazendo regra de 3, a gente vai obter que isso dá aproximadamente 0,52 hora. Então, aplicando isso aqui, a gente vai obter 4,5 quilômetros por hora aproximadamente. Ok? Com esses dados. Pause e confira o que a gente pensou aqui, tá? Isso aqui tinha que ser em km por hora, tá? Por isso que a gente precisou converter. Se não exige nada, a gente poderia calcular em km por minuto, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Aliás, perdão, na letra A não exige quilômetro por hora. Mas por que eu fiz? Porque na letra B ele pergunta a respeito de aumentar a velocidade em 1 km por hora. Se a gente tivesse calculado quilômetro por minuto aqui, ok, teria um resultado e estaria certo, mas só complicaria um pouco para a próxima questão, tá? Então por isso que a gente tinha que ter em quilômetro por hora. Não que a letra A peça, mas a letra B exige que tu converta ou tenha essa informação assim mais cedo ou mais tarde. Então, a letra B, vamos procurar organizar matematicamente o que está acontecendo. É importante essa organização matemática, porque como a gente está fazendo cálculos, representar matematicamente isso de forma apropriada vai ajudar a gente, em como a gente vai precisar fazer o cálculo. Não é uma matemática avançada que precisa, mas ainda assim é necessária a organização. Então, vamos lá. O que ele está falando é o seguinte. Se a gente obter uma velocidade nova, e essa velocidade nova é um ponto a mais em cima da velha. Então, a gente tinha 4,5, vai subir para 5,5. Se a gente ter essa velocidade nova, ele pergunta em quanto tempo a menos, quanto tempo mais cedo a gente chegaria. Como é que a gente calcula isso? A gente vai precisar do intervalo velho e subtrair do intervalo novo, né? Já que ele vai estar mais rápido, ele vai levar menos tempo, então o velho menos o novo. É isso aqui que ele está perguntando. Quanto tempo mais cedo? Então, intervalo de tempo velho menos intervalo de tempo novo. Aqui a gente já sabe que é 31 minutos. Então, a gente precisa saber isso daqui. Como é que a gente calcula o intervalo de tempo novo? A gente pega o intervalo de tempo, é o deslocamento dividido pela velocidade. O deslocamento a gente sabe é o mesmo, né? Porque é o mesmo trajeto. Só que a velocidade aqui a gente tem que cuidar. A velocidade velha era 4,5. Mais 1, 5,5. Vamos anotar aqui em cima. A gente não se perder. 5,5. Esse tempo vai dar aproximadamente 0,42 horas. Para a gente poder ter um valor mais... um valor melhor de raciocinar em cima, vamos passar isso aqui para minuto, para a gente poder comparar com os 31 minutos, ok? Poderia expressar em horas, mas não tem problema. Aliás, não, aqui ó, a letra B está pedindo quantos minutos mais cedo chegaria. Então a gente precisa passar mesmo isso aqui para minuto. Então vamos lá, 1 hora, 60 minutos, 0,42 horas, x, esse x dá aproximadamente 25 minutos. Então, o tempo que vai chegar mais cedo é o tempo velho, que é 31, menos o tempo novo, que é 25. Então, resposta 6 minutos mais cedo é que ele vai chegar. Tá? Então, essa daqui é o exemplo C. Espero que tenha auxiliado para entender como é que funcionam esses cálculos aí. Dei situações bem diferentes para poder desenvolver o raciocínio de vocês em, enfim, circunstâncias diferentes. E daí eu vou logo em seguida gravar e postar um vídeo explicando a questão das situações problema que vocês vão precisar trabalhar. Tá? A câmera ficou virada, né? Que pena. Então é isso, gurizada. Até a próxima.